pro lado de cá, porque desse lado ficam as aeronaves e do lado de cá, gente, é um ginásio poliesportivo. A gente vai chegar ali, onde tem um grande abrigo montado só na cidade de Lajeado. São 1.200 pessoas em abrigos. Algumas que têm casas que foram inundadas, mas não destruídas, até manifestaram interesse em já sair, em ir para tentar retornar às casas. Mas aí veio a previsão de mais chuva e a orientação para não deixar os abrigos. Com licença, só um minutinho aqui. Vamos passar do lado de cá? Que a gente vai conseguir ver. A orientação da prefeitura é que ninguém que está nos abrigos saia, justamente porque vai chover nas próximas horas mais forte. E com isso, as pessoas não podem voltar para as áreas que já estão encharcadas, alagadas. E o risco é muito maior de mais, dá licença, de mais vítimas, né? Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui um pouquinho, olha. Vocês estão conseguindo ver bem? A gente está mostrando aqui, eu vou descrever a imagem, é um ginásio poliesportivo. E aí, para dar uma certa privacidade para as famílias, cada barraca foi montada como se fosse um mini quartinho, com plástico preto. As casinhas, né, esses quartinhos são numerados, cada família ganha um número, justamente para que o que elas salvaram, o que elas vão ganhando de donativos, elas consigam guardar e se organizar. E são muitos corredores, muitas fileiras de quartinhos, né, essas fileiras desses cômodos de plástico preto, todos numerados, e as pessoas estão dormindo aqui, fazendo as refeições aqui, vivendo nesse ginásio poliesportivo. Como eu falei para vocês, são 1.200 pessoas aqui vivendo nesse lugar, perderam tudo, e a gente está acompanhando a situação deles. São pessoas que, muitas foram avisadas, alertadas a tempo de que tinham que sair de casa, saíram com a roupa do corpo e agora estão aqui nessa situação. Adriana, a gente está ouvindo as informações de que vai chover, os meteorologistas estão falando, o CEMADEM emitiu comunicado. As pessoas no Rio Grande do Sul, as pessoas com quem você tem conversado, elas receberam orientações, elas sabem o que fazer, para onde correr, a Defesa Civil tem falado algo, o governo estadual tem falado algo, a gente está alertando já há alguns dias. Há a possibilidade dessa tragédia ficar maior com a chegada de mais chuva e com queda de temperatura. Há orientações para essas pessoas? Sim, as pessoas estão orientadas, Renan, a seguirem para escolas, para esses abrigos em ginásios poliesportivos. A própria assistente social da prefeitura, que fica de plantão aqui nesse abrigo, eu conversei com ela agora há pouco, e ela me disse, eu já tinha pedidos de muitas pessoas querendo retornar. E a orientação, a determinação da prefeitura é não deixar sair dos abrigos, porque o solo está encharcado, porque as encostas na beira do leito do rio Taquari não dá para confiar, porque pode ter desmoronamento. Então, assim, não dá para deixar essas pessoas circulando nas regiões que já foram castigadas. E aí ela falou, a gente está retendo, está segurando as pessoas no abrigo, dizendo para não voltar, porque elas não podem voltar nesse momento. Deve chover hoje à noite bastante e nos próximos dias também. E aí também tem muitas pessoas, Renan, vivendo em casa de parentes, amigos, até desconhecidos que abrigaram. E esses desalojados que não estão nos abrigos, aí a prefeitura está tentando fazer um cadastro para saber exatamente quantas pessoas são, quantas famílias são, porque é difícil você até dimensionar uma política pública do que fazer sem saber o tamanho real do problema. Então a gente tem em torno de 50 mil pessoas em abrigos no estado do Rio Grande do Sul nesse momento, mas a Defesa Civil e os bombeiros falam que é um número subestimado, porque não tem como calcular essas pessoas que não foram para abrigos e estão vivendo de favor. Eu vou passar aqui um pouquinho, tem uma família assistindo televisão, então não quero atrapalhar. Falando aqui perto do lado deles, tem gente dormindo aqui nessas casinhas improvisadas. O que eles me explicavam ontem é que para ter uma dimensão real do que vai ser necessário de construção, de conjuntos habitacionais, de aluguel social para essas famílias, precisa cadastrar inclusive os que não estão em abrigos, os que estão de favor. Ontem, num posto de combustível, a gente viu a movimentação de muitas pessoas pagando para tomar banho, para usar o chuveiro do posto de gasolina. Eu fui conversar com algumas mulheres, uma delas me disse, a gente está de favor num quartinho, que não tem banheiro, que é um quartinho só de despejo, e a gente está lá dentro com o que a gente conseguiu salvar e está vindo aqui para tomar banho no posto de gasolina. Então essa pessoa ela não está contada entre os 50 mil que estão em abrigos no estado do Rio Grande do Sul. Mas essa é uma pessoa que vai precisar de ajuda, porque perdeu tudo. Então é preciso fazer esse cadastramento geral. E um outro ponto muito importante que eu, conversando com a assistência social aqui do município, eles me explicaram, muitas pessoas que perderam tudo agora
já tinham perdido em setembro. Elas já estavam recebendo um aluguel social para pagar um aluguel. E onde que elas conseguiam pagar esse aluguel? Em casas mais perto do rio, na parte mais baixa, que o aluguel é mais barato. E aí agora, com o aluguel social, pagando esse aluguel, veio de novo essa enchente ainda pior e também elas perderam tudo de novo. E agora a prefeitura fala assim, como alugar casas? Precisa de 400, 500, 600 casas? Estou falando só do município de Lajeado. Não tem essas casas para alugar. Então, assim, vai ser um longo trabalho de cadastrar todo mundo que precisar de casa, para ver onde vai ter casa possível de alugar, pagar o aluguel social e onde não tiver, construir conjuntos habitacionais. Então, um desafio gigantesco para todos os municípios afetados, quase 400, né? Qualquer tentativa, Adriana, de contabilizar as perdas é muito pouco ainda, porque não se tem noção do tamanho da ajuda necessária, né? A gente está acompanhando as autoridades falando sobre isso, liberar, mas ninguém sabe exatamente o limite. O importante é liberar e depois medir se é suficiente ou não é tudo muito prematuro. Eu queria saber, Adriana, como é que está a situação aí de momento? Vocês aí, claro, as pessoas estão tendo acesso à água potável e à comida? Sim, aqui na cidade de Lajeado a gente não teve nenhuma dificuldade de comprar água, por enquanto a gente consegue comprar água, tem estoque e está chegando muito donativo, então assim, as pessoas aqui do abrigo, elas estão recebendo café da manhã, almoço, jantar, a prefeitura inicialmente bancando praticamente 70% das despesas, o restante, algumas instituições da cidade com cozinhas comunitárias, restaurantes comunitários, cozinhando e trazendo as marmitas prontas. Eu estou caminhando para mostrar para vocês, ó, que os voluntários também fizeram essa área aqui, improvisaram uma brinquedoteca, justamente para entreter as crianças, para passar o tempo das crianças aqui, enquanto as famílias ficam lá debaixo daqueles plásticos, daquelas casinhas de plástico preto. Ontem fez muito calor, estava muito difícil ficar dentro do ginásio. As crianças ficam aqui, olha, nessa brinquedoteca, se divertindo um pouco, e esse é um trabalho de voluntários. Tem voluntários, como eu disse, também oferecendo comida, trazendo marmitas já pronta. Então, para as pessoas desabrigadas, a comida está chegando, o básico está chegando. Agora, mais donativos também começaram a chegar aqui na cidade. A dificuldade maior é circulação, viu, Ju? A gente tem dificuldade de sair daqui para acessar outras cidades, porque as estradas ainda estão muito difíceis, às vezes estradas, não as rodovias, algumas interrompidas. Hoje, num sobrevoo, como eu disse que eu decolei cedo para sobrevoar, a gente viu muitas pontes arrastadas, então as comunidades ficam isoladas, e com isso a gente está com dificuldade de circular pelas estradas secundárias, algumas estradas de terra. Por isso a gente priorizou fazer o sobrevoo numa aeronave do Exército para mostrar a dimensão dessa tragédia do alto, e as imagens aéreas impressionam muito, porque você vê de fato, não são só as casas, galpões gigantescos não resistiram, construções de indústrias, de empresas. Um outro lugar que a gente sobrevoou hoje, eu acho que a gente separou as imagens aí, eu saí aqui do Vale do Taquari, e aí a gente foi para o Vale do Rio Pardo, que é uma outra região de produção de arroz. Você comentou bastante, né, Ju, sobre o impacto disso nas lavouras, na inflação, no preço da comida. A gente sobrevoou essa região do Vale do Rio Pardo e lá o problema é a inundação, a água não baixou ainda. Então tem uma área gigantesca ainda inundada, propriedades rurais que desapareceram debaixo da água, máquinas agrícolas, torres de alta tensão, tá tudo, a gente vê só a ponta assim das torres de alta tensão, tá tudo debaixo d'água. E nesse local, no Vale do Rio Pardo, a gente chegou de helicóptero, levando os donativos que o Exército estava preparado para levar. A gente chegou lá, nós encontramos 300 famílias. E são famílias que vivem em propriedades rurais, pequenos produtores, produtores de arroz, criação de gado. E lá eles estavam ilhados, já sem água, porque eles tiram água de poços artesianos, mas o combustível para bombear a água já tinha acabado. E aí começava a faltar comida, eles estavam precisando muito de ajuda. Para chegar lá, ou de helicóptero, ou de barco, mas o barco chega a 12 quilômetros de distância dessas famílias, dessa comunidade rural, que chama Passo da Areia, perdão. Então, assim, você vê a dificuldade, ele já não tem combustível para pegar um carro para chegar lá onde o barco chega, então teve que levar de helicóptero, os donativos foram levados de helicóptero. E assim, essa foi uma que a gente conseguiu chegar, e assim são várias
comunidades nessa situação. Chega um pouco de ajuda, mas tem que continuar levando no dia seguinte mais e mais carregamentos, porque as pessoas não sabem quando vão ter essa conexão por terra restabelecida, esses caminhos, né, por terra restabelecidos. Então a dificuldade de circulação é muito grande. Adriana, eu estou vendo as crianças brincando ali atrás de você, é uma dádiva, a inocência muitas vezes, né? Porque muitas estão brincando ali sem ter a dimensão do tamanho dessa tragédia do lado de fora, estão ali com as outras, interagindo, e é difícil até a gente não se emocionar num cenário como esse, porque elas continuam, de fato, sendo crianças, apesar de todas as adversidades. Mas me chamou muito a atenção ontem a fala que você trouxe aqui, depois mostrou no Jornal da Band, de uma senhora que tinha, né, a casa dela sido um ponto de apoio na chuva anterior, e ela sentada, a imagem dela sentada sozinha, olhando para a casa completamente destruída. E eu reforço com você hoje, porque essa imagem agora, desses pequenos quartinhos que você trouxe para a gente, toca muito, porque eu imagino a pessoa que perdeu tudo, olha para aquele quartinho coberto ali com um pedaço de saco preto. É muito angustiante. Esses relatos que você vem acompanhando aí, até nesse papel de repórter, é muito duro de receber, de ouvir. E são muitos, né? São muitas histórias, são muitas vidas, são pessoas de todas as idades. Fala um pouco também pra gente disso que você tem recebido de relatos das pessoas que perderam tudo. Ali dentro, Thaís, eu nem fiquei muito tempo, porque assim, essas pessoas já perderam tanto e nem sempre elas querem ser expostas, sabe? Então, assim, muitos ficam fechados dentro dessas barracas de plástico preto. Alguns não se incomodam, então eu conversei com algumas pessoas, gravei com algumas pessoas e elas contando isso, assim, que de repente tinha uma casa e agora o endereço provisório é esse quartinho debaixo de um plástico preto. Mas outras pessoas já não querem aparecer, estão muito traumatizadas. E quando você está nessa região, caminhando pelos destroços, pelas ruínas, e depois vê essa cena que a gente trouxe aqui agora e descrevi para quem está só ouvindo, de uma fileira de quartinhos de plástico preto e tudo amontoado, e as pessoas lá de baixo, você pensa no trauma, né, que essas pessoas viveram. De repente, aquela enxurrada, um furor gigantesco da água, saiu levando tudo. Muitas pessoas perderam amigos, parentes, vizinhos, e agora estão aqui tentando achar uma energia para reerguer, para acreditar que o recomeço é possível. Então a gente escuta muito essas histórias de desolação mesmo das pessoas. E a tragédia parou a cidade, né? Tudo gira em volta de atender as pessoas, as vítimas, como tem que ser. Então a gente encontra, né, com essas pessoas. Tem uma querida aqui, ó, querendo participar do nosso... Você está curiosa, né? Querendo ver a câmera, né? Como que é seu nome? A Didi. Oi, Didi, tudo bem? Quantos anos você tem? 3? Ó, você é grande para 3 anos, hein? Você tá brincando ali na brinquedoteca um pouquinho? Tá. Seu pai e sua mãe estão lá dentro? Tá lá dentro. Tá lá dentro. Tá bom, querida. Você tá bem? Sim. Tá bom. Pode brincar. Você queria participar aqui um pouquinho da nossa conversa. As pessoas, eu estava dizendo, né, das pessoas tentarem encontrar essa energia para recomeçar, tentar encontrar um fio de esperança para dizer, não, por onde eu vou, né? Para onde eu vou? Então a gente vai esbarrando, encontrando essas histórias. Como a cidade inteira está mobilizada para o atendimento das vítimas, a gente encontra as pessoas em todos os lugares que a gente vai, tem sempre alguém com uma história para contar. Eu vou dizer para vocês aqui de uma história que me comoveu muito, que a gente vai mostrar hoje no Jornal da Band. Eu me encontrei no posto de gasolina que estava zerado de combustível. Agora chegou, felizmente. Eu me encontrei com um senhor que eu fui pegar uma informação. Eu queria saber de um lugar que estava destruído aqui e queria chegar lá e procurei uma informação com ele. E aí quando eu falei o nome do lugar, que é Passo da Estrela, eu falei, o senhor sabe para que lado fica? E ele falou assim, Passo da Estrela, eu vou te mostrar o que é Passo da Estrela. Pegou o celular e me mostrou um vídeo que estava no celular dele e me contou a história dele. Ele é um caminhoneiro que veio do Maranhão, achando que ia encontrar a família. E no meio da viagem, ele recebeu a notícia de que ele não tinha mais família. Ele perdeu o irmão, a cunhada, 2 sobrinhos, e ele recebeu o vídeo da casa sendo arrastada pela correnteza. A gente vai contar essa história no Jornal da Band de hoje. Então, assim, a tragédia
fez muitas vítimas com histórias muito distintas, mas todas conectadas pela dor. Esse caminhoneiro estava meio sem rumo ali no posto de gasolina, esperando para ver se conseguiria reconhecer o corpo do irmão e dos sobrinhos e da cunhada. Eles estão na lista de desaparecidos, os parentes dele, mas ele falou, os vizinhos testemunharam. Os vizinhos avisaram que tinha que sair rápido, eles acharam que não ia acontecer nada, porque a casa era muito grande, muito forte, pilastras fortes, e a casa simplesmente foi levada. Então são pessoas que ainda são contadas como desaparecidas, mas que o próprio irmão sabe que elas estão mortas, e ele vai ter que fazer ou o reconhecimento do corpo, o que não foi possível, ou esperar um exame de DNA para comprovar. Mas ele tem as testemunhas que viram a família sendo arrastada pela casa. Então, assim, você vai andando, vai conversando com as pessoas e vai encontrando, vai ouvindo, né, esses relatos de dor, de uma tristeza profunda e, ao mesmo tempo, de solidariedade, de gente que estende a mão, que quer ajudar, como a gente está vendo as crianças aqui recebendo a ajuda de voluntários para brincar, para tentar trazer um pouco de fantasia e de alegria para a vida dessas crianças. Tem gente estendendo a mão, oferecendo comida, tem gente oferecendo helicópteros. Encontrei hoje com um empresário que colocou 2 helicópteros à disposição para reforçar esse transporte de comida, de água, de pacientes, né? Porque às vezes a pessoa não é vítima da chuva, da cheia, mas ela está num hospital que ficou impossível de chegar, de sair de lá, precisa de ir para um hospital com melhores condições, e aí os helicópteros é que estão fazendo isso. E esse empresário, ele me falava, eu transportei ontem no meu helicóptero uma menina em tratamento de câncer, uma menininha, e quando a gente chegou para ela ir para o hospital que tem condições de atendê-la melhor, ela me deu um abraço, e ele falou assim, isso vale. Então é bonito contar essas histórias, porque pelo menos a gente, contando as histórias de solidariedade, a gente acredita que de alguma forma, ainda que seja difícil demais, essas pessoas vão conseguir sair dessa tristeza, dessa situação terrível que elas vivem agora. A gente aqui no estúdio está bastante emocionado, bastante tocado com esse seu relato, Adriana, os ouvintes também aqui da Band News FM falando que estão sensibilizados, tem gente chorando aqui com essa história que você contou, e eu fiquei pensando na quantidade de desencontros que existem aí no Rio Grande do Sul, porque tem gente que está isolada, né, geograficamente isolada, não consegue sair, e tem gente que está isolada porque não tem comunicação, né, então familiares que devem estar agora em alguns pontos do estado sem conseguir saber se as pessoas estão vivas ou não, ou se estão vivas, mas sem sinal de celular, porque a comunicação está muito difícil por aí, né? É isso, e está intermitente, viu, Renan? Às vezes tem sinal, às vezes cai e a gente não consegue falar e tem que procurar um outro lugar. Então tá difícil mesmo a comunicação. Ontem, quando eu entrei com vocês aqui no Entre Nós, ao vivo, a gente falou de Estrela, que estava uma semana, né, sem energia, sem água, sem internet. Ontem à noite a luz voltou na cidade de Estrela, que é vizinha aqui, a Lajeado. E aí um motoqueiro passou, ele viu que a gente tinha passado horas lá na cidade de Estrela, registrando os estragos, e ele passou, buzinou e falou, ó, a luz voltou em Estrela, as pessoas estão buzinando para comemorar em Estrela a volta da energia, porque aí elas conseguem carregar celular, volta o sinal de internet para elas se comunicarem, mas a comunicação é realmente uma dificuldade grande nesse momento. E a turminha aqui ao redor de mim está aumentando, ó, todo mundo querendo dar um tchauzinho. Não, eu queria falar uma coisa. Você queria falar uma coisa? Pode falar. Lá na casa da minha mãe pegou enchente lá. Pegou enchente na casa da sua mãe? Pegaram? Vocês saíram correndo? Como que é seu nome? Milena, Milena. Quantos anos você tem, Milena? 11. E sua mãe e seu pai estão abrigados aqui dentro do ginásio? Só minha mãe, meu pai não. Tá. E a sua mãe tá bem? Graças a Deus. Como é que foi o momento que vocês saíram da casa? O que você lembra a hora que você teve que sair, no meio da enchente? A gente só conseguiu tirar tudo e nós levamos as roupas, a gente não tinha mais, porque a gente conseguiu até perder as roupas. Nem roupa conseguiu tirar tudo. Nem as roupas. E vocês moravam em que região aqui? Em Lajeado mesmo? A gente morava ali pertinho do cantão ali. Ah, perto do Cantão. A cidade, gente, onde ela está falando, a cidade, às vezes são bairros que são divididos entre Lajeado, Estrela, tem outras cidades aqui ao redor bastante castigadas. E você está tranquila agora? Conseguiu ficar melhor agora? Tá com um desenho na mão aqui, ó. Vai colorir? Vou. Ela vai colorir o Bob Esponja. O Bob Esponja e esse. Tá conseguindo brincar um pouquinho? Esses daqui são todos nossos amigos. Amigos que você fez aqui no abrigo.
Tá certo. Obrigada, viu? Eu já falei. É, ela falou. Obrigada, viu? Quero ver tu na Obrigada, viu, querida? A criançada fica curiosa, né? Porque vê uma câmera e quer participar aqui, ó. A gente tá contando para todo mundo lá. Oi? Ah, a gente tá contando para todo mundo o que vocês viveram aqui, que a situação tá difícil, mas que vocês pelo menos estão tendo um lugarzinho ali para brincar, né? Lá foi muito difícil, assim, mas pelo menos a gente conseguiu vir pra cá e salvar um pouquinho de coisa. É. Nós perdemos a maioria. Como que é seu nome? Pedro, Pedro. Que idade você tem, Pedro? 8 anos. E sua família tá aqui também? Sim, E você morava onde? Você sabe o nome do lugar que você morava? era no Cantão. É no Cantão também. Sabe onde é que é a rua General Anzóio? Assim a tia não sabe o nome da rua ainda, que a tia chegou tem poucos dias. Mas Cantão a tia sabe. Lá destruiu tudo, né? E daí pegou até o teto da minha casa, minha tia perdeu tudo, só conseguiu salvar as roupas. Televisão, a gente perdeu a televisão que deixou na casa da minha tia, achando que não ia pegar até lá em cima. Minha tia perdeu tudo, TV, sofá, um monte de coisa. Meu padrasto só conseguiu, meu tio só conseguiu salvar o notebook, a câmera e algumas coisas lá. Mesmo no bairro mais alto, nas casas da parte mais alta, também destruiu, né? Chegou até lá em cima, ela até gravou um vídeo assim, mostrando o Pix pra tentar ajudar ela, porque ela perdeu tudo. Você ficou muito assustado na hora? Sim, eu não tava lá, mas aos poucos eu ia ver no telefone, eu não tava com a minha mãe, eu tava no prédio do meu tio. Você já tinha saído para ir pro lugar mais alto? Sim, mas daí depois eu vim pra cá de noite, assim. Daí meu tio não meu tio que eu tava no prédio com ele, meu outro tio, e daí meu tio emprestado. Daí eu tava tentando, ele tava procurando umas ruas pra vir pra cá, porque todas estavam cheias, daí ele achou uma rua. E aí aqui conseguiu abrigo? Sim. Você fala muito bem, viu? Você explicou muito direitinho a situação. Agora vocês têm que brincar para se divertir um pouco, tá bom? Gente, dá um tchauzinho aqui pra nossa câmera, ó. A tia já volta para conversar mais com vocês. Ô, gente... Aqui daí já dá mais um alívio, assim, sabendo que aqui não vai pegar, daí a gente dá mais um alívio com as coisas, assim. É, aí fica mais tranquilo, né, Pedro? É. Tá certo. Obrigada, viu, Pedro? Gente, olha, vocês escutaram, isso não estava programado, eles foram me cercando aqui e as crianças querendo contar o que elas viveram. Vocês imaginam o que é isso? Quando uma criança de 7 anos, de 8 anos passa por isso e ela tem necessidade de contar e de explicar que perderam tudo. Então, assim, é muito difícil. A gente fica muito comovido, porque a gente sabe que essas pessoas estão passando uma situação dificílima. Adriana, que bom encontrar você. Que bom que elas encontraram você. Muito bom saber que você está aí com toda a sua sensibilidade. E dando voz, né? Dando voz para essas crianças, porque às vezes falar é o que elas precisam para entender de fato o que está acontecendo. Eu acho que não só a gente, mas todo mundo ficou muito emocionado com esses relatos. E que bom que você está aí para passar esses relatos para a gente. A gente passa o dia gravando, né? Acorda cedo e vai... É um leão por dia, porque como as condições são difíceis, a gente passa o dia tentando viabilizar para que a reportagem principal do dia no Jornal da Band fique pronta a tempo. Então, você fica correndo de um lado para o outro. Mas eu vou te falar, quando a gente vai escutando as histórias e agora vivendo isso aqui com essas crianças, a vontade que a gente tem é assim, bom, faz a cobertura, entrega todas as reportagens que você precisa entregar e no final dá vontade de dizer, agora fica mais um tempo para ajudar a lavar, para ajudar a limpar, para ajudar a cuidar. Sabe assim, eles precisam de gente, de braço, eles precisam de ajuda. Então você fica pensando assim, eu sei que informação é importante, mais do que ninguém, assim, eu sou uma defensora da importância da informação, da gente não deixar fake news atrapalhar uma situação como essa de resgate a pessoas tão necessitadas. Mas ao mesmo tempo que eu sei que a informação é muito importante, eu também estou vendo que eles precisam de quem cozinhe, de quem limpe, de quem ajude a reconstruir casas. Sabe assim, vai ser um trabalho de muito mais do que um ano para reerguer tudo que eles perderam. É realmente, assim, muito triste a situação. Essa é a Adriana Araújo falando com a gente direto de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Adriana, obrigado pelas suas informações, pelo seu relato sensível. A gente se encontra de novo no Jornal da Band. Fique segura
E espaço aberto para você sempre aqui no nosso Entre Nós. Estamos. Né? Força. Isso aí. Beijo. Estamos. A gente está atento à chuva, que deve cair hoje à tarde. A gente está precavido. Podem ficar tranquilos. Beijo para todos vocês. Beijo. Até mais tarde no Jornal da Band. Bom trabalho. Agora, 3 horas.